Hoje eu vou te ensinar a como gerenciar os dias de muito loja no mercado financeiro. Que demais! Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Hugo Garcês. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamentos de dias ruins, né? Vamos passar aí um pouquinho sobre como que deve ser o seu comportamento, como é que você deve gerenciar a sua energia quando você estiver passando numa sequência de lojas, numa sequência de dias ruins no mercado. A gente vai avaliar esses desempenhos e aprender a corrigir esses sentimentos e essas sensações que a gente pode ter no mercado. Bom, é muito comum o trader, principalmente aquele trader iniciante, ele ter alguns momentos onde ele vai acabar se frustrando com o tipo de resultado que ele vem ter no mercado financeiro. Isso acontece porque é bem provável que ele entrou numa sequência de stop loss, né? Então a gente viu que essa pessoa, ele, por mais que ele esteja começando a caminhar agora, é bem provável que essa sequência de stop loss traga sentimentos ruins para a pessoa, né? Então esse momento onde a pessoa está se sentindo ruim, ela pode acarretar, na verdade, com que ela acabe tendo decisões precipitadas. E eu vou te falar uma das decisões muito precipitadas que isso pode acontecer, que já aconteceu comigo, foi eu entrar numa sequência de stop loss e querer automaticamente recuperar todo o valor que eu perdi. Então isso é muito comum com que as pessoas, né, principalmente os traders iniciantes, eles estejam com esse sentimento, com essa vontade de quando eu entro numa sequência de loss, eu parto para uma abertura de próximas negociações, até mesmo mudo de paridade, para querer recuperar essa quantidade de stop loss que aconteceu, ou essa perca do meu capital. E aí, essa possibilidade de perder o valor que você não queria ter perdido, acaba te trazendo essa frustração no mercado financeiro. Por mais que esses sentimentos, tecnicamente, eles irão passar, né? Que você querendo ou não, isso vai passar. Se você não souber gerenciar esses dias ruins, né, você vai acabar deixando o mercado, ou até mesmo você vai acabar desenvolvendo com outros tipos de problemas, como ansiedade, depressão e tudo mais. A gente já viu aí várias notícias, ou já apareceram algumas outras notícias, de pessoas que tiveram depressão, de pessoas que acabaram se matando por causa do trader, né? Por causa de percas muito altas. Tá? Então, para isso não acontecer, a gente vai começar agora a identificar o porquê que você chegou nessa sequência de stop loss, por que você está nesses dias ruins e como é que você vai gerenciar isso, né? Esse vídeo aqui é mais um bate-papo mesmo para a gente estar falando sobre esses gerenciamentos de dia ruim, assim como é importante a gente saber gerenciar o nosso capital, é muito importante também que a gente saiba gerenciar momentos ruins. Então, assim, de cara, como eu falei no começo do vídeo, você tem que entender que é uma coisa natural. Um jogador de futebol, vamos pegar um exemplo do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi, eles são jogadores que eles jogam bem todos os jogos, todos, sem exceção? Não. Tem dias ou tem semanas, até mesmo tem meses, em alguns jogadores tem temporadas em que eles não estão bem, eles não conseguem desenvolver o futebol dele da melhor maneira. Vem pro fute, vem! No trade, como qualquer outra profissão, é a mesma coisa. Você vai ter períodos onde você vai estar em dias ruins, e isso é natural. O que você precisa fazer é simplesmente começar a entender que você não está em uns momentos ruins. E aí, como é que a gente consegue identificar esses momentos ruins? Como é que a gente consegue saber como que a gente entrou numa sequência de lojas no mercado financeiro? O primeiro motivo, você tem que analisar se você não está cometendo overtrade. O que é o overtrade? Overtrade é quando você abre negociações em quantidades exageradas, quando você excede o limite de negociações que você mesmo definiu. Hugo, existe uma definição padrão para isso? Não, mas o que eu aconselho? Aquele trader que está iniciando, que ainda não tem pouco mais de competência mesmo assim, mesmo para estar analisando o gráfico, não tem aquela visão mais apurada sobre o gráfico, eu aconselho que ele esteja sempre numa meta de abrir 2 negociações na semana. Então ele tem ali basicamente 2 balas para poder dar 2 tiros. Então isso vai evitar com que ele cometa o overtrade. Se ele abrir mais de 2 operações, ele está burlando o gerenciamento de risco dele e o gerenciamento do plano de negociação dele, e é bem provável com que ele também acabe tendo essa sequência de stop loss, e essa sequência de stop loss acabe gerando dias ruins, sentimentos ruins, frustração ou até mesmo perca da banca do mercado Forex, entendeu? Então, o primeiro motivo é você analisar se você não está abrindo negociações demais. Pô, eu considero o cara que abre, sei lá, cara, mais de
5 operações na semana, eu já considero excesso de negociações. Porque como é que eu trabalho? Aí eu não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, só estou dando a forma como eu enxergo. Eu procuro estar abrindo o menos possível as operações no mercado, porque eu gosto de ter menos exposição. Eu já sabia que tu ia latir, né? E aí, assim, em relação ao overtrade, eu simplesmente tenho uma definição de quanto menos operação eu fizer no mercado, menor. Então, eu gosto de sempre estar com as minhas exposições baixas. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, quanto mais operações eu fizer, mais chance de tomar stop eu tenho. Então, eu sempre estou ligado nessa situação onde eu vou abrir ou procurar abrir ao menos de operações que eu consiga na semana. Eu tenho uma meta de abrir até 4 negociações, mas a quarta negociação ela tem que estar dentro de uns critérios muito exigentes para eu poder abrir essa ordem. O que vai acontecer? Eu tenho que vir de um stop de 0 a 0 na segunda, na terça, na quarta, por exemplo, e na quinta-feira o preço ter uma tendência muito bem definida, né? Tá realizando uma oscilação muito clara, onde eu avalio assim, falo, cara, essa análise aqui, ou esse movimento que o preço está apresentando aqui, esse quadro, é uma situação que está muito clara e eu posso abrir a minha negociação, né? Tá dentro de uns critérios muito fortes para eu poder executar a minha negociação, e aí eu vou e abro a ordem quando as caracterizações acontecer. Mas se eu olhar o preço numa tendência lateralizada, se eu olhar o preço num movimento de indecisão, ou simplesmente se eu olhar o preço em situações onde eu não consiga identificar oportunidades, aí eu simplesmente não abro, fico de fora, espero uma definição de movimentação do preço para a próxima semana, e aí eu prefiro me comportar dessa forma. Se a paridade continuar em tendência lateralizada, mesmo com o fechamento do mercado, e aí na abertura lá do domingo eu perceber que eu ainda não vou ter oportunidades, aí é bem provável de eu partir para outra paridade, né? Então eu gosto muito de estar operando o Euro-USD, Euro-JPY, e o USD-JPY. Então, se uma dessas 3 paridades está bem ruim, aí eu vou para uma dessas outras 2 para poder estar operando. Então, eu tomo muito cuidado com o overtrade, porque o overtrade é uma das coisas que mais fazem com que as pessoas se frustrem no mercado, né? Que elas simplesmente entrem numa sequência de stop loss. E o segundo ponto, né? O segundo objetivo, na verdade, o segundo motivo é a ganância, né? Muita gente acaba entrando no mercado querendo pegar tudo, né? E tipo, eu já vi muitos amigos meus, amigos próximos mesmo, assim, que eles só iriam sair depois que eles fizessem R$1.000, por exemplo. E o cara tinha na banca lá R$200 investido. Então, era muito complicado o cara conseguir atingir esse tipo de resultado, porque ele tem que ter um grau de acerto beirando zero, ele não pode errar a negociação. E aí vai juntando com o primeiro motivo, que é o motivo do overtrade, do excesso de negociações, com a ganância, né? Então a pessoa ela querer buscar um resultado, uma rentabilização muito alta, porque a gente está falando aqui, cara, mercado financeiro é investimento, né? Então um investimento desse que vai dobrar o seu capital todos os dias, todos os meses ou todos os anos, é praticamente um tiro no pé, né? Bem capaz que você entre numa sequência de stop loss, você acabe se frustrando com o mercado e acabe quebrando. Então a ganância, ela é sim um dos motivos que fazem com que as pessoas, ou muitos traders, principalmente os traders iniciantes, eles entram numa sequência de loss, né? Entram nos dias ruins. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de sentimento e você precisa ter os pés no chão, né? Como é que funciona? Se você tem pouco capital, você vai rentabilizar pouco capital. Se você tem muito capital, você vai rentabilizar muito capital, porque isso se chama gerenciamento de capital, também conhecido como gerenciamento de risco, né? É muito importante que as suas rentabilizações e as suas operações sempre estejam dentro do lote de negociação de acordo com a sua banca, para que você não tenha a possibilidade de quebrar. O primeiro sentimento de um trader, o primeiro compromisso que ele deve ter ao ele sentar na frente do gráfico aqui para poder fazer análise e tudo, ele fala o seguinte, cara, eu não posso quebrar. Eu não posso me dar o luxo de perder todo o capital que eu tenho aqui. Não posso ter a possibilidade de abrir a minha negociação e dormir e amanhã acordar pobre, né? Então é muito complicado esse sentimento de ganância, mas as pessoas elas não entendem isso, né? Elas acham que o mercado financeiro é um banco e isso traz a gente
terceiro motivo que leva as pessoas a entrar numa sequência de lojas, qual que é? É querer descontar as suas frustrações da vida pessoal ou qualquer outra área da vida, né? No trade, por exemplo, muita gente tá, tô me sentindo triste, vou fazer um trade. Tô me sentindo alegre, vou fazer um trade. Ah, hoje deu tudo errado na minha vida, briguei com a mulher, chutei a bunda do meu chefe, vou fazer um trade. Fui numa festa, bebi demais, fiz muita besteira. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Vou fazer um trade. Fui numa festa, falei com a menina, ela não me quis, estou frustrado porque ela não me quis, estou com raiva dela, vou lá fazer um trade. Então, se você quiser descontar as frustrações da sua vida pessoal, vida amorosa, vida financeira até mesmo, no trade, isso tende muito ao fracasso, né? Isso tende muito ao que vai te fazer quebrar, a você ter mais uma frustração no trade, né? Então, se você está frustrado na sua vida, na vida financeira, na vida amorosa, na vida com seus amigos e tudo mais, é bem provável que no trade ele vai ser mais uma frustração que você vai ter. Então, não tem porquê. O trade ele não é remédio para você. Ele não é o lugar onde você vai resolver todos os seus problemas, todas as suas frustrações. Não é aqui. Aqui é o lugar onde você precisa ser o mais frio possível. Aqui é o lugar onde você precisa ter mais autocontrole, mais pé no chão. É o lugar onde você precisa se controlar de uma maneira assim que você nunca nem viu na sua vida. Por quê? Porque você é livre. Aqui a liberdade, você está num ambiente onde ninguém vai mandar em você. A sua liberdade, ela vai gritar, cara. Ela vai estar assim, meu Deus, eu quero fazer tudo que eu quero. Então isso é muito perigoso. Então, se você estiver frustrado, é bem capaz que você também se frustre no trade. Então, precisa tomar muito cuidado na hora de estar negociando e gerenciar essas emoções aí. Quando você for sentar para negociar, você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo, você tem que estar de boa. Por quê? Porque é aí que vai te trazer clareza, é aí que você vai tomar as melhores decisões racionalmente, não emocionalmente. Então, quanto mais decisões racionais você tomar, mais chances de você ter um resultado positivo, desenvolver consistência, aprender a negociar e ter vida longa no mercado financeiro. E entrando aqui no quarto motivo, a gente pode falar sobre falta de padrões, né, cara? Falta de padrões de negociações, padrões de entradas, padrão de execução de estratégia. A gente vê muita gente mesmo querendo estar negociando com indicador, aí amanhã negocia rompimentos, aí no outro dia negocia Fibonacci, aí no outro dia negocia linha de tendência, aí no outro dia está negociando Ishimoku, aí depois está cruzando todas essas informações aí no gráfico. Você olha o gráfico do cara lá, tá tudo riscado, todo cheio de indicador, onde a única coisa que tu não consegue enxergar são as velas, são os movimentos, né? Mas de indicador lá tu enxerga tudo. Então, essa falta de padrão, né, de estar sempre mudando de estratégia, mudando de operacional, é uma das coisas que fazem com que as pessoas entrem numa sequência de lojas. Então é bem interessante a gente estar falando sobre isso, porque as pessoas elas acham que é só você aprender uma estratégia, né? Uma estratégia muito simples, a estratégia que vai te trazer resultado lá no mercado financeiro, quando na verdade não é assim, é um conjunto de fatores, né? Então, quando você está negociando, você precisa identificar os seus padrões de entradas. Hugo, como é que é o teu padrão de entrada? Eu gosto de operar quando o preço está numa tendência muito bem definida, e aí ele está realizando umas oscilações bem claras. O que são essas oscilações bem claras? É simplesmente quando ele está formando um canal de uma forma muito clara. Eu consigo perceber realmente que tem uma oscilação ali entre o suporte e uma resistência, e aí eu consigo ver essa oscilação dentro do canal, né? E uma tendência muito bem definida. Aí eu vou operar no rompimento desse canal para buscar a continuação de tendência do preço. Então esse é um padrão de entrada que eu sempre venho buscar. Eu espero muito, às vezes esse padrão não acontece durante a semana, e eu espero a semana toda para poder estar abrindo essa minha negociação. Quando não acontece, e aí eu passo para a próxima semana, tudo bem. Então, o mais importante é eu não burlar esse meu padrão de entrada. Por quê? Porque se eu começo a burlar, eu começo a efetuar negociações fora dos meus padrões, e as negociações fora dos meus padrões vão me trazer stop loss também. Então é preciso alinhar esses quatro motivos, né? Fazer cara, não vou dizer nem uma leitura, né? Mas fazer uma reflexão de como você está operando, né? De o que está acontecendo na sua vida, né? O que está acontecendo para você tá realmente
tendo esses dias ruins, né? E a primeira coisa, assim, pô, eu tô num dia ruim, eu tô me sentindo mal para estar negociando, o que que eu tenho que fazer? Primeiramente, você não vai operar. Sai do gráfico, oportunidades vão acontecer todos os dias, oportunidades elas sempre vão pintar, principalmente aqui no mercado. Eu gosto muito de comparar o mercado com o mar, né? No mar, praticamente todos os dias vai ter onda, não? Em um lugar onde existe surf, praticamente todos os dias vai ter surf. Então, mesmo que eu não vá amanhã, eu perco um dia muito bom de surf, vai ter algum momento em que vai ter outro dia muito bom de surf. E aí, nesse outro dia que for muito bom de surf, eu consigo pegar, né? Então, sai da frente do gráfico, fique um dia sem operar, vai fazer outras coisas, dá uma relaxada, né? E quando você for operar, quando você voltar para operar, opere dentro dos padrões de entradas. Espere o seu setup acontecer para poder você abrir a sua negociação, tá? E um ponto muito importante é a definição, né, de quanto você vai buscar para estar negociando. Uma exposição do seu capital é sempre crucial. Por exemplo, eu vou definir que nesse mês ou nessa semana aqui que eu vou estar operando, na verdade, o meu limite de perca vai ser 4% do meu capital. Então eu tenho 4 negociações de 1%. Né? Ou eu posso abrir, se eu quiser, uma negociação com 4%, que eu já acho arriscado demais, não faria isso. Mas se você tiver 1% para cada negociação, você tem 4 oportunidades para estar abrindo a sua operação. Não estou dizendo que é assim que é para você fazer, mas eu estou dando só um norte. O ideal é que você evite o overtrade. O overtrade é um dos pontos principais que levam à sequência de loss, tá? E, cara, o principal comportamento que você tem que analisar agora é simplesmente você vai olhar assim e vai falar, pô, cara, já aconteceu, o dia ruim já veio, eu cometi erros. Você tem que reconhecer que você cometeu os erros e aceitar aquele momento, aceitar aquela situação, porque quanto mais fácil, quanto mais rápido você aceitar, mais rápido você vai se perdoar, vamos dizer assim, né, sobre os erros que você cometeu, e mais rápido você vai sair dessa. Então, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido, chegou até aqui, cara, ó, aquele likezinho aí para fortalecer. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. E é isso, espero que tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários como é que foi a sua sequência na semana, o que você faz quando você tá numa sequência de stop loss no mercado. Valeu? Tamo junto, grande abraço.